A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em Números 23, Números capítulo 23, verso 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que Deus não volta atrás da sua palavra. Porque ele não é homem para que minta e nem filho de homem para se arrepender. Portanto, tudo aquilo que Deus te prometeu vai se tornar realidade, porque Deus não volta atrás da palavra dele. Acredite de todo o seu coração, confie com toda a sua esperança, que Deus vai realizar cada promessa que ele te fez. Por mais que o cenário que você se encontra hoje seja um cenário que diga que nada vai acontecer, porque é um cenário que você olha para um lado e para o outro e você não consegue ver possibilidade diante dos seus olhos, mas pela fé você pode confiar, você pode ter esperança que Deus pode mudar esse cenário e cumprir toda a palavra que Ele te deu. E eu vim aqui hoje como homem de Deus para dizer para você, não olhe para a sua realidade, não enxergue com os olhos carnais, olhe apenas com os olhos da fé, porque Deus pode mudar todo o cenário que você se encontra hoje e cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Confia no Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia que Deus é poderoso para cumprir cada palavra que Ele te deu. Confia que Deus não volta atrás da palavra dele. Confia que não há impossível para Deus, pois a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Confia no Senhor, coloca toda a sua fé, toda a sua esperança em Deus, porque Ele é poderoso para cumprir toda a palavra que Ele te deu, toda a promessa que Ele te fez, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender, e não existe coisa demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Então não caia na incredulidade, creia, confia, descansa em Deus, que Deus vai cumprir toda a promessa que Ele te fez. E eu quero aqui nessa palavra alertar você também. Alertar você a não colocar nunca a sua esperança no homem. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Então não coloque nunca a sua esperança no homem. Por quê? Porque o homem engana, o homem mente, o homem trapaceia, o homem te vira as costas, o homem puxa o teu tapete para te derrubar, o homem ele faz coisas terríveis com você, ele não cumpre a palavra que ele te dá. Nunca coloque a sua esperança, nunca coloque a sua fé no homem. Coloque apenas a sua fé e a sua esperança no Senhor, porque só Deus pode cumprir toda a palavra que te dá. Só Deus pode fazer e realizar tudo aquilo que te disse. Por quê? Porque ele não volta atrás da palavra dele e porque não existe nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer por você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Não coloque a sua esperança e a sua fé no homem. Apenas confia e descansa no Senhor,
porque Deus é poderoso para realizar todas as promessas que Ele te fez. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero aqui trazer para você, rapidamente, por que a gente, às vezes, não vê a promessa de Deus se realizar na nossa vida? Quais são os obstáculos que nos impedem de desfrutar da promessa de Deus, já que Deus não volta atrás da palavra dele e não existe nada demasiadamente difícil que ele não possa fazer? Eu quero aqui trazer para vocês alguns obstáculos que nos impedem de tomar posse da promessa de Deus. Porque às vezes a gente não vive as promessas de Deus. O primeiro obstáculo que eu quero falar aqui para você é a incredulidade. Se você não crer, se você não acreditar, nenhuma das promessas que Deus te fez vai se tornar realidade. Porque com Deus a gente só anda pela fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, andamos por fé e não por vista. Com Deus a gente só anda pela fé. A gente só toma posse das promessas de Deus se a gente crer, se a gente acreditar. É o caso do povo que estava no deserto e ficou 40 anos rodando no meio do deserto, sem tomar posse da terra prometida, porque não acreditou na promessa que Deus fez. Não acreditou que Deus era poderoso para colocá-los dentro da terra que Deus prometeu. Então, enquanto você agir de maneira incrédula, enquanto você não acreditar de todo o seu coração, enquanto você não confiar de todo o seu coração, você não vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Hoje, reflita se você realmente tem acreditado. Hoje, reflita se realmente você tem confiado no Senhor. Hoje, reflita se realmente você tem depositado a tua fé em Deus. Porque se isso não está sendo uma realidade na sua vida, de você depositar a sua fé em Deus, você não vai viver o que Deus te prometeu. Eu vim aqui hoje como homem de Deus para dizer para você, diga não a toda a incredulidade na sua vida. Não aceite ter um coração incrédulo, não aceite ter um coração duro, não aceite ter um coração de dura cerviz, não aceite ter um coração incrédulo. Acredita, creia que Deus é poderoso para cumprir todas as promessas. Acredita que Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. Acredita que Deus pode fazer o impossível, se preciso for, para realizar aquilo que Ele te prometeu. Acredita que Deus pode abrir caminho onde não existe. Deus pode abrir porta onde não tem porta. Deus pode operar um milagre. Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Deus pode agir de maneira tremenda e poderosa, milagrosa para te abençoar. Acredita, meu irmão. Acredita, minha irmã. Não deixe a incredulidade tomar conta do teu coração. Não deixe que as circunstâncias façam você afundar. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade. Pedro deixou de olhar para Jesus, ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar no meio do mar. Não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, olhe para Cristo. Aquele que falou para você, vem, e você foi e andou por sobre as águas. Enquanto você olhar para ele, você vai andar por sobre as águas. Enquanto você olhar para Cristo, você vai caminhar no meio desse mar. Mas se você desviar o olhar de Cristo, se você começar a olhar para o vento, se você começar a olhar para a tempestade, você vai afundar. Mas hoje eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você, não olhe para o vento, não olhe para a tempestade. Ah, irmão, você não sabe, o vento está forte demais, a tempestade está muito grande. Continua olhando para Jesus. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar no meio desse vento, no meio dessa tempestade, você vai caminhar sobre as águas, mas você vai caminhar em direção a Cristo e você vai viver tudo aquilo que Deus te prometeu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender, e não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Não deixe que pessoas que possam vir com palavras negativas venha influenciar você. Não permita isso. Não permita que pessoas
que vem com palavras negativas, venha influenciar a tua vida, dizendo que você não vai viver o que Deus te prometeu, dizendo que você está vivendo uma utopia, que você está vivendo uma história da carochinha, que você está vivendo uma utopia na sua mente. Não permita nada disso. Creia que Deus é poderoso, creia que Deus é fiel, creia que Deus vela para cumprir a palavra dele. Creia, meu irmão, não deixe que pessoas que são usadas pelo diabo possam semear incredulidade no teu coração. Não permita. Feche o seu coração para a incredulidade. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Apenas creia, apenas acredita, e você vai ver que tudo que Deus te prometeu vai se tornar uma realidade na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Segundo grande obstáculo que nos impede de tomar posse da promessa de Deus é justamente quando não santificamos a nossa vida. Não tem como tomar posse da promessa de Deus vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida podre, vivendo uma vida pecaminosa. Não tem como tomar posse da promessa de Deus sem santificar a nossa vida, sem consagrar a nossa vida, sem separar a nossa vida para Deus. A Bíblia diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se sem santificação você não pode ver a Deus, se sem santificação você não pode tomar posse da promessa. Uma pessoa que vive imergida no pecado, que vive na prostituição, no adultério, que vive na luxúria, que vive no pecado, imergida no pecado, uma pessoa assim jamais vai tomar posse da promessa de Deus. Uma pessoa que vive desejando mal aos outros, uma pessoa que vive invejando as pessoas, uma pessoa que vive uma vida de ira, de cólera, que vive uma vida em que está sempre revoltada, em que está sempre murmurando, questionando a Deus, praguejando. Uma pessoa assim jamais vai tomar posse da promessa de Deus. Uma pessoa que vive uma vida sem se santificar, sem se consagrar, sem se separar para Deus, jamais vai tomar posse das promessas de Deus. Hoje eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você: consagra a tua vida, santifica a tua vida, coloca a tua vida no altar, diga não ao pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Diga não ao pecado, diga não a todo pensamento malicioso, a todo pensamento terrível que pode vir na sua mente. Diga não a todo desejo carnal, a todo desejo pecaminoso, a todo desejo podre, a todo desejo que apenas te afasta de Deus e que sacia a tua sede carnal, mas te afasta de Deus. Diga não a isso. Viva uma vida de consagração, viva uma vida de santificação, viva uma vida de retidão. A todo tempo, em todo momento, diga não ao seu eu, diga não à sua carne, diga não aos desejos desenfreados da carne, diga não a todo desejo carnal na sua vida. Viva para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. Uma pessoa que vive para agradar a Deus é uma pessoa que, quando olha para o sucesso da outra, não sente inveja. É uma pessoa que vibra com o sucesso da outra. Uma pessoa que vive para agradar a Deus. É uma pessoa que não vive para satisfazer as concupiscências da carne. É uma pessoa santa, é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta. Não é uma pessoa desonesta, é uma pessoa honesta. É uma pessoa que diz não a todo desejo desenfreado da carne. É uma pessoa que diz não a tudo aquilo que desagrada e que te afasta de Deus. Então hoje consagra a tua vida, santifica a tua vida, e você vai ver que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele te fez, porque a Bíblia diz que Deus não nega bem algum aos que andam em retidão. Receba essa palavra hoje em nome do Senhor Jesus. Deus quer consagração, Deus quer santificação. Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você seja fiel a Ele. Deus quer que você ande em fidelidade. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor e você vai ver que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Receba essa palavra em nome de Jesus. A terceiro grande obstáculo aqui que nos impede justamente de tomar posse das promessas de Deus é quando olhamos as dificuldades. É aquilo que eu falei agora, logo no início. Não olha para o vento, não olha para a tempestade, olha para Jesus. Olha para Jesus em meio à sua dor, em meio à sua luta, em meio à sua prova. Olha para Jesus. Não fique olhando para o tamanho da sua luta, olha para o tamanho do seu Deus. Não olha para o tamanho da sua prova, olha para o tamanho do seu Deus. O seu Deus é um Deus do impossível, um Deus todo-poderoso. Jesus falou em Mateus capítulo 28, verso 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O seu Deus tem todo o poder e Ele é poderoso para reverter qualquer situação. Ele é poderoso para operar sinais e maravilhas. Ele é poderoso para mudar qualquer situação que você está vivendo hoje. Ele é poderoso para tirar você do monturo, do lugar da vergonha, do opróbrio, da humilhação e colocar você sentado entre os príncipes da terra. Ele é poderoso para te dar dupla honra, aonde você foi humilhado, aonde você foi envergonhado, no lugar da vergonha tereis dupla honra. Receba essa palavra para a tua vida hoje. Não existe impossível para Deus. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o vento, para de olhar para a tempestade, para de olhar para as dificuldades que você tem. Olha para Jesus e você vai ver que Ele vai te surpreender. Ele vai tirar você dessa situação. Ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a história da tua família. Ele vai mudar a história do teu casamento. Ele vai mudar a história do teu ministério. Ele vai mudar tudo na tua vida. Porque Ele é todo poderoso e Ele é fiel. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não olhe para as circunstâncias, tira o olho das circunstâncias, tira o olho das dificuldades, tira o olho da tempestade, tira o olho desse mar, tira o olho das ondas. Não coloque mais os olhos nas ondas bravias, na tempestade. Para de colocar os olhos na tempestade. Olha para Jesus e você vai continuar andando sobre as águas e vai ver Deus realizar tudo o que Ele te prometeu. Receba essa palavra em nome de Jesus. O quarto grande princípio aqui, o quarto grande obstáculo que nos impede de tomar posse da promessa de Deus é quando somos apressados. Davi falou, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós temos que ser pacientes. A pressa, ela vai nos levar a tomar atitudes precipitadas que só vai prejudicar cada vez mais a nossa vida. Que só vai fazer com que o tempo da promessa, das promessas de Deus na nossa vida, cada vez fique mais longo para se cumprir. Porque a gente está tomando atitudes não na direção de Deus, mas estamos tomando atitudes precipitadas baseadas no entendimento nosso. E o nosso entendimento não é um entendimento de Deus. A Bíblia diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Então, não tome atitudes precipitadas. Não tome atitudes precipitadas. Espera o tempo de Deus. Ah, irmão, mas eu não aguento mais esperar. Que isso, irmão? Que isso? Hoje, peça para Deus para te dar condição de você domar a sua carne. Para que você não venha se apressar. Para que você aprenda a esperar. Senhor, me dá paciência, Senhor. Pede para Deus, Senhor, me ajuda a esperar o seu tempo, a sua hora e o seu momento. Eu não quero tomar atitudes precipitadas e tomar decisões erradas que venham me prejudicar e cada vez mais fazer com que o tempo das suas promessas na minha vida fique cada vez maior ainda. Porque eu tomei atitudes precipitadas, porque eu agi no impulso da minha carne, no desejo do meu coração, eu não soube esperar. Peça para Deus, Deus me dá paciência, me dá condições de esperar, me ajuda a esperar o teu tempo e a tua hora, o teu momento, porque eu sei que no teu tempo, na tua hora e no teu momento, a promessa vai acontecer, e ela ainda vai ser maior do que eu imagino,
Porque o que eu espero hoje é apenas o reflexo de um espelho. Mas quando ela acontecer, eu vou ver, Senhor, que a tua promessa na minha vida é infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ao Senhor, do que tudo que eu já imaginei, do que tudo que eu já desejei. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus paciência. Peça a Deus que te ajude a esperar. Porque a promessa de Deus vai se cumprir no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Então peça a Deus, Senhor, me dá paciência, me ajuda a esperar. Porque eu sei que o Senhor vai cumprir no teu tempo, na tua hora e no teu momento. E eu não quero agir de maneira precipitada, que venha me prejudicar, que venha prejudicar o cumprimento das suas promessas em minha vida. Hoje eu quero ministrar sobre a tua vida. Faça assim com a sua mão. E eu ministro sobre a tua vida paciência. Você vai aprender a esperar a partir de hoje. Você não vai agir de maneira precipitada, mas você vai esperar em Deus com alegria. Você vai esperar em Deus regozijante. E no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e você vai ver que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Receba essa palavra hoje para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Receba hoje paciência. Receba hoje paciência. Deus te dá um coração paciente. Você vai esperar com paciência pelo Senhor. E no tempo de Deus, a promessa vai se cumprir, vai ser infinitamente mais do que você já imaginou, do que você até mesmo desejou, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero aqui também falar para você o quinto obstáculo que nos impede de tomar posse da promessa de Deus é quando Deus não é o nosso bem maior. Quem é o teu bem maior? É Cristo. Porque se Ele for, a promessa vai acontecer. Será que o teu bem maior são as coisas? Será que o teu bem maior é um parente que você tanto ama? Quem é o teu bem maior? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Se Deus for o teu bem maior, pode ter certeza, a promessa vai acontecer. Muitas pessoas não têm visto a promessa acontecer, porque não ama a Deus de todo o coração. Porque ama as pessoas que o cercam mais do que a Deus. Porque ama as coisas mais do que a Deus. Porque ama os desejos mais do que a Deus. E Deus não divide o lugar dele com ninguém. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o que está em primeiro lugar na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então, se você colocar Deus como seu bem maior, se você amar a Deus acima de todas as coisas, se Deus for o teu bem maior, pode ter certeza que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas se Ele não for, você vai rodar no meio do deserto e não vai ver nada acontecer. Mas se Ele for, você vai entrar na terra prometida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Sexto, quando há rancor, mágoa e ódio no nosso coração. Hoje Deus te convida a perdoar. A perdoar todos que te magoaram, que te entristeceram, que te viraram as costas. Não permitir com que sentimentos como mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura tome posse do teu coração. Não permita isso. Perdoa todo mundo agora. Pega aquela listinha que está dentro de você, daquele monte de gente que te magoou, que te entristeceu, que te virou as costas, que falou mal de você, que te caluniou, que tentou te denegrir. Pega essa listinha toda hoje e fala assim: Pai, eu perdoo todo mundo, porque eu sei que eles não sabem o que fazem. Eu perdoo todos eles, Senhor. E que as escamas dos olhos dessas pessoas possam cair. E eles possam ver a tua glória e se converter a ti de maneira genuína e verdadeira. Perdoa essas pessoas. Ora por essas pessoas. Pela conversão, pela transformação dessas vidas. E você vai ver que Deus vai cumprir todas as promessas dele na sua vida.
porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje é tempo de você liberar perdão. Hoje é tempo de você perdoar. Hoje é tempo de você manifestar o amor, porque Deus é amor. Sétimo obstáculo que nos impede de desfrutar das promessas de Deus é quando nos deixamos influenciar pelo aquilo que nos dizem. Hoje tapa os ouvidos para toda palavra negativa, para todos aqueles que são enviados de Satanás, para falar para você desistir, para falar para você abandonar, para falar para você não dar continuidade ao projeto de Deus na sua vida. Tapa os ouvidos para essas pessoas. Tapa os ouvidos para todos aqueles que o diabo envia até você, para dizer para você que nada vai acontecer, para dizer para você que você é um fracassado, que você é um falido, que você é um derrotado, que você não vai ser nada na vida. Tapa os ouvidos para essas pessoas, porque a palavra que prevalece sobre a tua vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que prevalece sobre a tua vida, e essa palavra te garante que você é mais que vencedor. Você não é um derrotado, você não é um falido, você não é um fracassado, você não é uma derrotada, não é uma falida, não é uma fracassada, você é de Deus. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não tem tribulação, não tem perseguição, não tem nada que possa te derrubar, porque em todas essas coisas você é mais que vencedor. Então não permita que essas pessoas usadas pelo diabo possam semear incredulidade no teu coração, desespero no teu coração. Não permita que essas pessoas usadas pelo diabo possam angustiar a tua alma. Não permita isso. Tapa os ouvidos para essas pessoas. Blinda o teu coração. E apenas abra os seus ouvidos para a palavra de Deus, que diz para você que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que te dá um entendimento que isso que você está passando hoje só está te preparando para o que Deus está preparando, está reservando para você. O que você está passando hoje, essa dificuldade, essa prova, essa luta que você está passando hoje, só está te preparando, só está te moldando, só está te colocando do jeito que Deus quer, para que você tome posse de tudo aquilo que Ele te prometeu e que Ele vai cumprir na sua vida. Então, meu amado irmão, não veja os obstáculos, as lutas, as dificuldades hoje como algo ruim. Eles são apenas os professores que Deus colocou para te ensinar a se colocar na posição para que você venha viver tudo que Deus te prometeu. Porque tudo que você está passando agora é passageiro. Porque tem promessas de Deus para se cumprir. Tem palavra de Deus para se cumprir na sua vida e vai acontecer. Eu vou repetir, vai acontecer. Eu vou repetir novamente, vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender, e não existe nada demasiadamente difícil para Ele. Creia, creia, e não permita que enviados de Satanás possam semear incredulidade no teu coração, angústia e desespero na sua vida. Repreende isso em nome de Jesus e creia na palavra de Deus que em breve essa dificuldade vai passar, essa luta vai passar, essa provação vai acabar e você vai estar na posição que Deus quer para tomar posse de tudo aquilo que Ele te prometeu. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oitavo, quando fazemos comparação e achamos que a vida do ímpio é melhor que a nossa. Quando a gente fica observando a vida do ímpio e acha que a vida do ímpio é melhor que a nossa, isso impede da gente tomar posse das promessas de Deus. Asaf, que foi compositor para Davi, foi um dos maiores compositores da Bíblia. Ele disse que olhando a prosperidade do ímpio, o coração dele se azedou e ele começou a sentir dores nos rins. Pare de comparar a sua vida com a vida do ímpio. Pare de comparar a sua vida com a vida do outro. Cada um tem a sua experiência com Deus.
Pare de fazer comparações. A vida dele é assim, a minha é assim. Irmãos, creia naquilo que Deus te prometeu. Porque se você acreditar de todo o seu coração, pode ter certeza, o tempo da promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. O que Deus tem para você não é o que Deus tem para fulano, nem para ciclano, nem para beltrano. Cada um Deus tem algo. Pare de comparar sua vida com a vida dos outros. Pare de olhar a prosperidade do ímpio e achar que o ímpio tem uma vida melhor que a sua. A Bíblia diz que o destino do ímpio é um inferno. O teu destino é o céu. Paulo falou: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que nós há de ser revelada. E pode ter certeza de uma coisa: o mesmo Deus que vai te botar no céu, o mesmo Deus que vai te chamar para estar no reino da glória dele eternamente, é o Deus que te fez promessas e que vai cumprir todas as promessas que ele te fez e vai mostrar que ele é poderoso, que ele é fiel e que ele te ama. Receba essa palavra. Então pare de comparar sua vida com a vida dos outros, pare de comparar sua vida com a vida do ímpio. O que Deus tem preparado para você é infinitamente mais do que você já pediu, já pensou, imaginou, mas você tem que acreditar e parar de fazer comparações. Apenas crer, esperar em Deus, que Deus vai cumprir tudo que ele te prometeu. Receba essa palavra em nome de Jesus. E para a gente terminar, quando não temos uma vida de perseverança na oração, irmãos, eu nunca vi um crente crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu nunca vi um crente crescer em intimidade com Deus. Eu nunca vi um crente contar o cumprimento das promessas de Deus na vida dele, que não fosse um crente de oração. A Bíblia diz: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. A gente tem que perseverar em oração, sempre agradecendo por tudo a Deus, até pelas lutas e até pelas provas. A Bíblia diz: orai sem cessar, que possamos ter uma vida de oração, que possamos perseverar em oração, que possamos hoje repreender todo o mal na nossa vida no nome do Senhor Jesus com toda a nossa fé, que possamos hoje não permitir que esses obstáculos venham nos impedir de tomar posse da promessa de Deus, porque isso não cabe a Deus, cabe a nós acreditar, cabe a nós nos posicionar, que possamos acreditar, que possamos nos posicionar e nós veremos a glória de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E para a gente terminar, eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e orasse o Pai Nosso comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com a sua cabeça curvada, com a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa mensagem. Que cada um seja abençoado de maneira rica. Que através dessa mensagem, Senhor, haja avivamento, renovo, restauração, libertação e salvação. Que essas pessoas, Senhor, a partir de hoje, possam acreditar de todo o coração, possam se posicionar e possam ver a tua glória na vida deles. Porque eu sei que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Não existe nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Eu sei que o Senhor é poderoso para cumprir cada palavra que o Senhor prometeu. E eu sei que se eles acreditarem de todo o coração e se posicionarem, o Senhor vai cumprir todas as promessas e o Senhor vai fazer infinitamente mais do que eles já imaginaram. Eu abençoo cada um deles, ó Pai. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um deles, a tua bênção que prospere e que não traz consigo dores. E que a partir de hoje, Senhor, eles possam crer de todo o coração, se posicionar e ver a tua glória na vida deles. Assim eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meu irmão, que Deus te abençoe ricamente, que você nos ajude compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir pelo Facebook, que vai acessar o link pelo Facebook, compartilha, dá o seu joinha, pelo YouTube. Você que vai me assistir pelo Instagram, nos ajuda lá, dá o seu joinha, compartilha, irmãos.
é o Evangelho. É o que a gente tem procurado pregar, é a palavra de Deus. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Deus continue te abençoando. A paz de Cristo.